Olá, eu sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos fazer a leitura do artigo Performance do Valor, publicado na Revista Brasileira de Estudos da Presença, revista vinculada ao Departamento de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Texto escrito por Fábio Quinas. No vídeo anterior, fizemos a leitura da biografia do autor e o resumo do texto. Se você está chegando agora, o canal tem várias playlists sobre literatura, dramaturgia e teatralidades. Pode ser que alguma venha lhe interessar, lhe ser útil em algum momento. Então, curta esse vídeo, ative o sininho, curta o canal, deixe aqui seus comentários para que essa interação possa ser mais efetiva. Vamos então à leitura do texto. Preparados? Peguem seu chá, água, café, o que quiserem, ou simplesmente fechem os olhos e aproveitem a leitura. Performance do Valor, aqui a partir do site cielo.br. Introdução. Por um lado, os indivíduos alienam suas relações sociais sob a forma de objeto. Pela formação de um equivalente geral, a troca das atividades dos produtos e a relação mútua dos indivíduos se apresentam a eles como uma coisa. 2000. Sob o prisma crítico de Marx, pode-se dizer que o valor é uma espécie de alma do capitalismo. As relações sociais estariam sujeitas e dependentes desse princípio. Todas as nossas ações, nossas produções e nossas relações contêm uma dupla relação de dependência com as diferentes formas de valor. Tudo o que é produzido a partir da interação humana pode assumir uma forma de valor, portanto, pode ser expresso em forma monetária ou como capital. O trabalho, tempo e força, o dinheiro, circulação e meios, e a mercadoria, conteúdo e matéria, são as principais formas de valor. Ele é a expressão do capital, uma linguagem pela qual nos comunicamos. Esta linguagem ou esta expressão do capital aparece através de um mercado virtual, estético ou linguístico, um lugar onde nos perguntamos sobre nossas próprias subjetividades. Mas, nesse mesmo mercado, nossas subjetividades são ordenadas sob o princípio de equivalência geral. O que o ouro era para a moeda, a subjetividade era para a arte. Existe um movimento de valorização na completude do desejo e da utilidade. Assim, toda a atividade humana, de uma forma simbolicamente frívola ou seriamente consequente, converge para sua expressão monetária. Mas por quê? Como? Marx explica-nos que a força e a preeminência do trabalho abstrato estão acima de toda a intenção social comumente e livremente desejada. Trabalhar por dinheiro, transformando qualquer coisa em mercadoria e calcular o tempo trabalhado ao custo de uma taxa de produtividade, tudo isso requer comparações, cálculos, medições, etc. Hoje, a performance do valor é um sistema de legitimação do processo de valorização através da dominação do campo e da forma da ação. Ações formadas nos campos estéticos, econômicos ou esportivos. O valor é regido por um princípio de relação e a performance por um movimento de atravessar formas com uma intensidade performance. Mas a mercadoria não é parte de uma supra-realidade, ela é o resultado de um movimento de ação formal, uma realidade performativa do valor. A proeza, a eficiência e a formação do valor denotam a performance. Então, como analisá-la dialeticamente? Crítica da performance. Para demonstrar os padrões do valor, não podemos apenas criticar seu modo de aparição, mas também seu movimento, isto é, sua performance. O valor, ou a forma valor, está intrinsecamente ligado à lógica da performance. Nas economias contemporâneas, é a performance que impulsiona os movimentos do valor. A performance, em muitos aspectos, é a condição sine qua non da valorização do valor no presente sistema social capitalista. Os aspectos estéticos, econômicos, esportivos e políticos da performance fazem parte dessa configuração do movimento do valor. Trata-se de um processo de informação e de formação.
é uma maneira de percorrer e de cruzar a forma. Portanto, a crítica radical do valor também é uma crítica da performance. Vamos nos concentrar na performance do valor e não no valor da performance. Há, evidentemente, um movimento duplo que se reflete nas formas atuais, especialmente no campo artístico. Mas veremos como a crítica do valor em geral significa a crítica da crise em particular. Arte, mercadoria, dinheiro e trabalho. Arte, mercadoria, dinheiro e trabalho são configurações da performance do valor. Eles são os mensageiros do Apocalipse, cavalgando entre duas épocas, o Iluminismo e o capitalismo da era digital. Essas quatro configurações desenvolveram-se e tornaram-se elementos necessários para o capitalismo nascente dos séculos XVII e XVIII. O aspecto quantitativo do valor é limitado pelo tempo e pela exaustão física do trabalhador, isto é, pela sua sobrevivência e pelo gasto de seus músculos, nervos e cérebro. Os limites da performance estão intrinsecamente ligados a uma força abstrata que serve de medida e de referência. A arte introduz o morador da cidade aos desafios da abstração e o subjetivismo é parte disso. Assim, o morador da cidade torna-se capaz de compreender as novas funções do dinheiro, a irrupção dos bancos e os processos de mercantilização dos bens, entre outros. Podemos ver as relações entre arte e dinheiro no século XIX nos estudos de Jean-Joseph Coux. As guerras e as crises tornam-se mecanismos das performances do capitalismo mundial, tudo se fundindo em um dispositivo de valorização constante que se traduz por crises e guerras cíclicas. A crítica radical do valor nos lembra que a forma-valor requer um movimento de intermediação social, desempenhando um papel de ligação, de intervenção, mediação na maioria das relações humanas. As relações de troca são percebidas então como verdadeiras relações sociais. Cada ação se torna uma negociação, estética, econômica, jurídica e mesmo sentimental. Os diversos valores interagem: valor estético, valor preço, prêmio, valor social, valor moral e etc. O espetáculo faz parte do mundo da mercadoria, compartilhando e legitimando esse universo. Mas, ao invés de discorrer sobre o espetáculo do valor ou o espetáculo da mercadoria, é mais fácil estudar o capitalismo de hoje através da performance do valor. Assim, os contratos de trabalho, de casamento, os prêmios concedidos aos melhores do ano, as certificações, as normas de qualidade, as premiações, SIC, tudo isso são dispositivos performativos relacionados ao funcionamento do capital. Os agenciamentos entre capital e performance são cada vez mais visíveis e a crítica radical do valor nos dá as chaves de acesso. Os bens possuem um valor de uso, mas quando há trabalho, dinheiro e mercado, eles se tornam mercadorias. Estes bens, transformados então em produto, pertencem ao mundo da mercadoria. Eles trazem uma etiqueta, possuindo assim uma forma de valor. A mercadoria é o resultado de um custo, de uma despesa, de uma demanda, ou seja, de cálculos de coisas dispostas em performance. É o mercado que define o seu valor de troca. Trata-se principalmente de um cálculo de tempo, mas um tempo abstrato, compartilhado então por todas as outras formas de mercadoria. Para que tudo isso pudesse ser posto em prática, era necessária a transformação de ars, artesanato, em arte, de praxis em poiesis, dos bens em produtos, da moeda em dinheiro, capital, da atividade, labor, em trabalho, assalariado. O valor é uma característica, uma propriedade, uma condição social da mercadoria. É um poder adquirido. A mercadoria, através do mercado, é um tipo de linguagem e expressão da mercadoria. Linguagem dos cálculos de tempo, salário, de quantidades monetárias, preço, de gastos da força de trabalho, mais-valia, etc. Como resultado de um agenciamento de relações sociais, o valor se expressa por meio de comparações e medições. O valor fornece uma gramática para as desigualdades do sistema social arquitetado em torno da mercadoria e suas formas. Assim,
As contradições entre concreto e abstrato permanecem presentes numa assíntota crítica. Um trabalho concreto, uma ocupação de espaços e tempo por corpos, por exemplo, existe em cena somente através de sua aparição sensível. Sua existência social é a de sua encenação. É trabalhado com antecedência apenas com o objetivo de tornar-se sensível e, portanto, comparável em seus vários aspectos, seu valor artístico, por exemplo. O valor é uma armadilha construída graças ao nosso talento de abstração. Fazer um artefato pertence ao sentido concreto das coisas, ao seu uso. Mas para produzir uma mercadoria requer-se o senso de abstração. Requer dinheiro, mercado, trabalho assalariado, proprietários de meios de produção, etc. Produzir bombas, brinquedos ou performances artísticas é trabalho. Há um mercado para isso e as pessoas são pagas para fazê-los. É trabalho abstrato. Trata-se de um cálculo de tempo, mas também um cálculo da performance do trabalhador. Esse cálculo vem da medição de uma relação abstrata entre as coisas. É o valor de troca, que abrange todas as outras formas: a arte, o dinheiro, a mercadoria e o trabalho. É através da hegemonia das trocas que o mercado monopoliza o nosso cotidiano, tanto do tempo de trabalho quanto do tempo de lazer e de consumo. O valor em performance. A performance é o dispositivo posto em prática para desencadear a hegemonia do valor, garantindo assim sua mediação entre as relações sociais. Calcular o valor de um ser humano ou de uma floresta é uma tarefa um pouco difícil. Portanto, para medir o valor inestimável, a economia atual utiliza a performance. Ela compara as possibilidades de ação, os limites em uma ou outra circunstância. Ela estabelece relações ou usa protocolos e tarefas para provocar reatividades ou para capturar reações. Desse modo, o performativo é uma ordem que garante a manutenção do valor, coberto por um jogo de referências que quer ser sempre neutro. Estas duas palavras, valor e performance, assumem todas as suas potências quando se juntam. O valor é fruto das relações sociais gerais organizadas sob a economia política de mercado. Para destacar as contradições entre as lutas que visam transformar o modo capitalista de organização social, faz-se necessário situá-las em relação à crítica radical do valor. E, finalmente, questionamos se somos todos participantes da performance do valor, isto é, artistas performers do valor. Metodicamente desmedida. A desmedida era um conceito-chave para a compreensão da civilização grega. Paixão, vingança e orgulho faziam eco a hubris, esse confronto consigo mesmo e os limites do destino. Hoje enfrentamos uma crise de valores que também significa uma crise civilizacional. Lembremos-nos de Fourier e sua aversão crítica à noção de civilização. A performance, em seus aspectos mais diversos, é tanto a força motriz como o resultado, as inclinações e as consequências das atuais formas do valor. Então, quais são as relações entre hubris e performance? A hubris do passado dá lugar ao valor. Todas as relações humanas entram em uma fórmula de cálculo. Não só a quantidade, mas também a qualidade deve ser medida e identificada. As guerras se organizam através de atentados, a manutenção do caos, o controle das mídias pelas grandes corporações, a influência das agências de notação, a lavagem de dinheiro em paraísos fiscais, as manipulações das taxas de câmbio do petróleo, do ouro, das matérias-primas, das moedas internacionais, das dívidas soberanas, etc. As crises são os suportes e as causas da guerra, tanto refletindo como causando o surgimento de extremos. É a irrupção dos nacionalismos, dos liberalismos, a oportunidade de praticar a desvalorização da moeda, a exaltação da segurança e etc. Exaltação da insegurança e etc. Ficamos por aqui, vamos dividir a leitura do texto em 2 vídeos para o seu conforto. Então, para o próximo vídeo, clique aqui na tela. Até já!